Eu sou um monstro por ter dito ao meu marido que escolhesse entre a mãe dele ou eu. Parte 1. Eu me lembro do dia em que conheci a minha sogra como se fosse ontem. Eu estava tão feliz e emocionada por estar namorando o homem dos meus sonhos, e eu estava ansiosa para conhecer a sua família. Mas desde o início a minha sogra não foi muito agradável comigo. Ela me olhava com um olhar crítico, como se estivesse avaliando cada centímetro do meu corpo. Ela me fez perguntas sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus planos para o futuro. E em cada resposta ela encontrava um motivo para criticar. Mas o que mais me magoou foi quando ela disse que eu não seria mulher suficiente para o seu filho. Ela disse que eu era muito fraca, muito dependente, e que eu não sabia como cuidar de um homem. Eu fiquei muito magoada com essas palavras. Eu não sabia como responder, e eu não sabia como lidar com a situação. Eu apenas sorri e disse que eu faria o meu melhor para ser uma boa esposa. Mas ao longo do tempo, as coisas apenas pioraram. A minha sogra continuou a me criticar, a me julgar, e a me fazer sentir como se eu não fosse boa o suficiente. E o meu marido? Ele apenas ficava em silêncio, como se não soubesse o que fazer. Eu comecei a me sentir cada vez mais isolada e sozinha. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu apenas sabia que eu precisava encontrar uma maneira de lidar com a minha sogra, antes que ela me destruísse completamente. Parte 2. Eu me lembro do dia do nosso casamento como se fosse ontem. Foi um dia tão feliz e emocionante, e eu estava tão ansiosa para começar nossa vida juntos. Mas infelizmente a minha sogra conseguiu estragar o dia para mim. Durante o brinde de casamento, ela se levantou e começou a falar sobre como meu marido deveria ter se casado com a Flávia, uma amiga de infância dele. Ela disse que a Flávia era uma mulher mais adequada para o meu marido, que ela era mais bonita, mais inteligente e mais capaz de cuidar dele. Ela disse que eu não era digna de ser a esposa do meu marido, e que eu nunca seria capaz de fazer ele feliz. Eu fiquei completamente chocada e humilhada com as palavras da minha sogra. Eu não sabia como responder, e eu não sabia como lidar com a situação. Eu apenas sorri e tentei ignorar as palavras dela, mas foi difícil. O meu marido também ficou chocado com as palavras da sua mãe, e ele tentou defender-me, mas ela não o deixou. Ela continuou a falar sobre como eu não era boa o suficiente para o meu marido, e como a Flávia seria uma esposa muito melhor. Eu me senti tão magoada e humilhada naquele momento. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu apenas sabia que eu precisava encontrar uma maneira de lidar com a minha sogra, antes que ela me destruísse completamente. A partir daquele dia, as coisas apenas pioraram entre mim e a minha sogra. Ela continuou a me criticar e a me julgar, e eu comecei a me sentir cada vez mais isolada e sozinha. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Parte 3. Eu me lembro do Natal passado como se fosse ontem. Foi um dia que eu estava ansiosa para passar com o meu marido e a sua família, mas que acabou sendo um dia muito doloroso para mim. A minha sogra havia planejado uma grande ceia de Natal, e havia convidado muitos amigos e familiares. Eu estava ansiosa para passar o dia com o meu marido e com a sua família, e estava preparada para fazer o meu melhor para ser uma boa esposa e uma boa filha. Mas quando chegamos à casa da minha sogra, eu fui surpreendida ao ver a Flávia, a amiga de infância do meu marido, sentada à mesa. Eu não sabia que ela havia sido convidada, e eu me senti muito desconfortável ao vê-la lá. Mas o que realmente me magoou foi quando a minha sogra disse, em frente a todos, que eu deveria ter ficado em casa. Ela disse que eu não era bem-vinda na casa dela, e que eu estava apenas ocupando o lugar de alguém mais importante. Eu fiquei completamente chocada e humilhada com as palavras da minha sogra. Eu não sabia como responder, e eu não sabia como lidar com a situação. Eu apenas sorri e tentei ignorar as palavras dela, mas foi difícil. O meu marido também ficou chocado com as palavras da sua mãe, e ele tentou defender-me, mas ela não o deixou. Ela continuou a falar sobre como eu não era boa o suficiente para o meu marido, e como a Flávia seria uma esposa muito melhor. Eu me senti tão magoada e humilhada naquele momento. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu apenas sabia que eu precisava encontrar uma maneira de lidar com a minha sogra, antes que ela me destruísse completamente. A partir daquele dia, as coisas apenas pioraram entre mim e a minha sogra. Ela continuou a me criticar e a me julgar, e eu comecei a me sentir cada vez mais isolada e sozinha. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Parte 4. Eu me lembro do dia em que a minha sogra planejou uma viagem para o meu marido e a Flávia. Ela disse que era uma oportunidade para eles se reconectarem e passarem algum tempo juntos.
Eu fiquei completamente chocada e magoada com a ideia. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu senti que a minha sogra estava tentando me substituir pela Flávia, e que ela estava fazendo tudo o que podia para me destruir. Quando meu marido voltou da viagem, eu pude ver que ele estava diferente. Ele estava mais distante, mais frio e mais indiferente. Eu senti que ele havia se afastado de mim, e que ele estava se aproximando mais da Flávia. E foi então que eu tomei a decisão de falar com ele. Eu disse a ele que eu não podia mais continuar assim, que eu não podia mais lidar com a minha sogra e com a Flávia. Eu disse a ele que eu precisava que ele escolhesse entre a sua mãe e mim. Eu sei que foi um ultimato, mas eu não sabia mais o que fazer. Eu estava desesperada, eu estava magoada, e eu estava cansada de ser tratada como se eu não fosse nada. Agora eu estou esperando para ver o que ele vai fazer. Eu estou esperando para ver se ele vai escolher a sua mãe ou se ele vai escolher a mim. Eu estou esperando para ver se ele vai me amar e me respeitar, ou se ele vai me abandonar. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que eu não posso mais continuar assim. Eu preciso de respeito, eu preciso de amor, e eu preciso de uma vida sem a interferência da minha sogra.